Olá! No treino de hoje, irei mostrar como uma das maneiras de resolver o exercício robô da prova de 2003, nível 1, fase 1. Mais uma vez, esse exercício envolve matrizes. Nos últimos vídeos, estamos trabalhando bem a questão de matrizes. E o que esse exercício quer dizer? Ele irá nos dar uma matriz. Diferente do exercício anterior, no qual era um quadrado, esse pode ser tanto um retângulo como um quadrado. Aqui ele nos vai dar um caminho, por exemplo, esse caminho 1, rodeado por zeros, e você tem que identificar a coordenada do fim desse caminho. A primeira informação que eles nos dá é o tamanho da nossa matriz, em seguida, o início do caminho. Por fim, ele nos dá a matriz e temos que encontrar o fim dela. Vamos acessar aqui o código. Vamos iniciar com o cabeçalho, como todos vocês já sabem, é algo básico, que é #include yourstring, using namespace std e int main. Mais uma vez, relembrando aquele truquezinho para decorar o cabeçalho, pegue o caderno, #include, abra na matéria, using namespace, coloque a rotina de hoje ou a data de hoje, int main. Em seguida, temos o nosso conteúdo. Primeira coisa que irei fazer é criar algumas caixinhas que recebem inteiro. Lembra da minha explicação do que são variáveis? Variáveis é a caixinha, e inteiro é o tipo. Então, eu irei criar o L, o C, o A e o B. O L e o C são para linha e coluna. A e B para a posição inicial do nosso robô. Em seguida, eu crio as variáveis I e J e a variável conta. Mas essas são variáveis para ir marcando valor. Na verdade, nem precisaria dela, eu poderia criá-la aqui. Só que criando antes, eu economizo um pouco mais de memória. Então, caso você queira, já crie ela aqui. Se não, crie as variáveis no for. Muito bem. Ok, depois de ter criado minhas variáveis, minhas caixinhas, eu irei receber os valores. Para isso, eu utilizo sim. Irei receber a linha e coluna, e depois o A e o B. Linha, coluna, A e B. Agora, eu irei criar a minha matriz. E percebe que aqui eu adicionei um mais 2 em seguida da linha e da coluna. Esse mais 2 é intencional. Porque existem alguns erros quando você está explorando matrizes, que são os erros de uma linha. O que acontece? É quando você, por exemplo, sua matriz tem 5 por 5, e você quer explorar o tamanho 6. Então, para não ter que ficar verificando se eu cheguei no fim da matriz, eu simplesmente adiciono uma margem de erro, vamos assim chamar. Muito bem. Em seguida, eu crio um for para iniciar todas as minhas colunas com 0. Porque quando eu crio a matriz, ele está pegando um espaço aleatório na minha memória. E esse espaço pode ter sido utilizado antes. Então, pode ter vários valores, 10, 100, 1000, 1 milhão, 50 negativo. Para evitar esses valores errados, eu coloco o 0. Tem outras maneiras de iniciar com 0, eu estou mostrando uma delas, que é primeiro passar por todas as colunas e depois passar por todas as linhas. Ok, depois de eu ter inicializado minha matriz com 0, eu irei receber o valor dela. Como já foi mostrado no último vídeo de matrizes, eu crio um for dentro de outro for. O interessante de poder adicionar essa margem de erro é que, em vez de eu ter que começar com 0, eu posso começar com 1.
o que vai facilitar um pouco o nosso exercício, porque, por exemplo, a posição 3, 4, que no caso seria essa daqui, 3, 4, na programação seria representada como 2, 3. Então, para não ter que ficar fazendo essa conversão, temos nossa margem de erro. Com isso, um for dentro de outro for, eu consigo receber o valor da minha matriz. Agora chegou a parte de fazermos a lógica do nosso programa. Para isso, eu criei dois fors, um dentro do outro, pois assim eu posso analisar toda a matriz. E a lógica que irei utilizar é a seguinte. Você percebe, por exemplo, que esse 1 aqui que está no caminho, em volta dele eu tenho 1, o 0 e o 1, ou seja, 2 1s. Enquanto que este 1 no final tem o 0 e apenas um 1 ao redor dele. Esse tem 2, esse possui apenas 1. É isso que a gente vai utilizar. Então, a primeira coisa que eu irei verificar é se a posição que eu estou não é um 0. Porque se for um 0, significa que eu não preciso analisar nada, ela não está no caminho. Para isso, eu utilizo mat na posição 1 e j é igual a 0. Se for igual a 0, eu continuo. Ou seja, eu pulo essa parte do código. O continue irá ignorar o resto e simplesmente continuar. Em seguida, eu tenho a conta. Poderia simplesmente colocar o int aqui, mas para economizar um pouco de memória, nós criamos a nossa variável aqui em cima. Essa quantidade de memória que economiza é muito baixa, mas é bom já ir se acostumando com isso. O contemat, a conta vai receber na posição i mais 1, que seria a linha acima. Então, por exemplo, aqui seria essa linha. Teremos a posição i menos 1, que é a linha de baixo, a coluna ao lado e a coluna do outro lado. A margem de erro ajuda a gente não precisar ficar verificando, por exemplo, se nós estamos no último elemento de uma linha ou de uma coluna, no último ou no primeiro elemento. Com isso, eu tenho a soma da minha conta. E agora, se a minha conta for igual a 1, ou seja, se a soma do resultado for igual a 1 e ela for diferente, a posição I for diferente de A e a posição J for diferente de B, na verdade isso daqui é ou. Se o A for diferente de I ou B for diferente de J, ou seja, vamos supor nesse daqui, a soma da posição 3, 4 deu 1, porque temos apenas 1 ao lado. Mas a posição 3, 4 é igual a A e é igual a B. Logo, eu não mostraria esse valor. Agora, se eu encontrasse a posição 4, 2, que é essa daqui, 4, 2, eu tenho a soma de apenas 1, o 4 é diferente de 3, o 2 é diferente de 4. Então, eu mostro esse resultado. Conseguiu pegar a lógica? Com esse código, se tudo estiver correto, nós conseguimos resolver o exercício robô da prova de 2013. Vamos testar agora? Executar. Vamos abrir aqui. Colocamos nosso código 1,5, que é o resultado. Esse tem que retornar 4,2. Vamos rodar. 4,2, que é o resultado. Espero que esse treino tenha aprofundado seus conhecimentos sobre matriz e C++ em geral. Também espero que tenha gostado do vídeo.